Oi, Regi. Ó, e- tudo Tudo bem, bem? você? Você tava, Tava você descabelado. tava meio Tava. descabelhado, Regi. Você tava de boné, você E tava... aí, é, tudo. Tá tudo Corrida bem? complicada, mas boa, né? Você chegou a ver depois? Não, eu vi, com certeza vi. Mas vale a pena já começar com essa coisa, né? Como que você vê essa parte? Você que participa há tantos anos disso, tanta bandeira vermelha. A gente viu os pilotos falando que teve gente falando que foi além do normal, que a primeira, por exemplo, do álbum não precisava. A minha opinião foi que se teve que mexer na barreira, ok, aí fica perigoso, no sentido que você bater duas vezes no mesma coisa é como eles falam, com vidro blindado. Tomar um tiro duas vezes no mesmo local é um perigo. Ah, então tá bom. Então bater no mesmo pode acontecer. Mas a primeira modificou a corrida inteira. Muita gente fala, eu acho o seguinte, teve muito detrito, isso aí dá para limpar com uma amarela local, virtual safety car, amarela local não, virtual safety car, e dá para ir limpando. Agora, afetou sim a barreira, mas era uma barreira que pô, com a mão se consertava, né? Não é um guarda-reio, né? Então, talvez pudesse ter ficado sem Então, aquela primeira bandeira vermelha. Mas ela alterou bastante o resultado da corrida, né? O interessante é nas outras, mas vai falando que depois eu te falo em relação às outras. Por que, que a regra dizia. Por que, que o Alonso voltou para a posição dele, por exemplo? Como é que é a regra? Tá? tá. Não, basicamente, o que eu acho é assim: os dirigentes não tiveram o pensamento de que todo mundo achava que o pneu duro durasse a corrida inteira. Então, por isso que modificou muito. Porque quando vai para o box, e essa regra de que você pode mexer a partir do momento que toma-se a bandeira vermelha, volta uma volta para trás, como sempre foi, né? A volta atrás, que é aquela que é válida, então tomou a bandeira na 6 e na 5 é o resultado da 5. Então, ok. Só que daí, essa regra de poder mudar os pneus, você muda tudo. E aí, ficou naquilo, todo mundo com o mesmo pneu. Lógico que a gente viu o Pérez fazendo as ultrapassagens porque vinha a reta deles é muito mais forte, mas aí a prova ficou meio engessada, né? Então, apesar de ser uma prova super emocionante, agora com aquela modificação que eu particularmente não gostei, Regi, quando eles tiraram aquela chicane dava uma emoção de freada, a gente passando direto. Agora é reta. Você vê, o cara abre com 4 zonas de DRS. É, quem acelera mais, né, a gente viu que se por acaso tivesse aquela, como a pista antiga de Melbourne, muito provavelmente o carro da Aston Martin andaria mais ainda, que eles perdiam naquela zona de reta ali um É montão. verdade, é verdade. Mas, de qualquer forma, é, fica muito claro que ninguém ia alcançar a Red Bull e se o Pérez fosse Verstappen, primeira coisa, que ele não é, mas ainda que ele fosse o Pérez que ele é, ele teria que chegar um pouco mais perto. Mas teve problemas, teve interrupções na corrida, tudo por isso que ele chegou em quinto. Ele poderia ter chegado num pódio ali. Mas também as É. Mercedes não, porque o Russell quebrou, mas o Hamilton andou, a Mercedes do Hamilton andou muito, e o Alonso deveria ter andado um pouco mais do que a Mercedes, né? Mas essa foi uma grande dúvida. Isso que ficou meio na dúvida, assim, por que o Alonso não atacou, não estava mais rápido que a Mercedes a ponto de tirar a posição do Hamilton, né? Por que você acha? Então, eu acho que eles andavam muito parecido em condições de reta, de velocidade. E aí, Regi, agora a corrida ficou tanto a curva 6, que foi aquela que o Albon bateu, como depois toda aquela reta,
ficou mais ou menos como uma antiga Barcelona. É difícil seguir. Você segue, o carro não sai tão colado, só realmente no DRS. Só que aí, no DRS, era meio que a gente viu 4 zonas. O Gasly, por que ele conseguia seguir a Ferrari? Porque ele, por perto, ele era 3 décimos por volta pior, ele abria a asa, seguia. Então, por um lado, eu acho que foi um tiro no próprio pé, porque eles não conseguiam. A gente viu uma prova meio combativa, aquela coisa legal, só que ninguém passava ninguém. E gente saindo da pista. Então, assim, não é para salvar a pele do Pérez, mas eu acredito que a Red Bull tinha, sim, um problema de migração de freios nesse fim de semana, porque a gente viu o Verstappen mesmo dando uma desviadinha na mente e passando reto, perdendo aqueles 3 segundos. Então, eu acho que o Pérez não estava confortável, ele perdeu bastante o fim de semana inteiro. Daria para ele ter evitado a batida na primeira volta da classificação, porque com certeza a primeira volta você não joga tudo achando que o freio vai ele que estava reclamando muito, que a gente viu, né? Então, e depois na última largada ele caiu lá para trás porque ele largou muito melhor, só que a pista afunilou, todo mundo foi para dentro e aí blum, aquela Não, eu não bateção culpo toda o lá. Pérez, não. O Pérez ele foi muito prejudicado. Inclusive, eu acho o seguinte, porra, o cara, sabendo com tanto problema de freio, com que segurança ele entra na corrida? Mas isso, em poucas voltas, ele já está normalizado em relação à mente, né? Ele sabe, ó, esse carro vai frear. Então, eu não culpo ele pelo que aconteceu no fim de semana, não. Mas se ele fosse um pouquinho mais piloto, ele teria alcançado o pódio. Mas vamos lá. Sim. 444.600 pessoas. Isso é um público maior que o de Austin, que era 450 mil, 440 mil, 430. Mas é um recorde histórico da Fórmula 1. Isso em 3 dias, lógico. Né? Aliás, é uma coisa que acho que você vai concordar comigo, né, Rigi? Tem muita gente que me pergunta, eu quero viajar ou em família ou eu quero viajar com meus amigos para ver uma corrida de Austrália. Fórmula 1. Para onde eu vou? A Austrália é uma, assim, maravilhosa. Primeiro porque as pessoas são super sorridentes, é um país bonito, é muito bem organizado. Cara, eu adoro. Assim, quando o Max Wilson morava lá, que ele corria de V8, eu ia sempre antes para visitar, porque eu adoro. Então, para você que um dia sonha em sair para ir ver uma corrida de Fórmula 1, você pode inclusive fazer Fórmula 1, vai estar com uns bichos diferentes. Canguru, Super koala. engraçado, é bem legal. Eu tive a Carolina, minha filha, morou na Austrália, em 2 lugares, em Gold Coast e depois em Sydney. Mas de tudo eu prefiro Melbourne. E você conheceu Adelaide também. Nós estivemos juntos lá. Mas de tudo eu prefiro Melbourne. E é espetacular. É lugar para você botar o pé e não sair mais. Né? É que Adelaide é menor, então parece interiorzão, assim, né? Todo mundo sai para um lugar só, então fica aquele movimento. Eu acabei de ler um comentário aqui de gente falando, eu queria conhecer Mônaco. Mônaco surpreende porque é diferente, mas é assim. Você não consegue fazer nada em Mônaco. O carro não sai, não tem... Para se locomover é difícil, porque as pistas a pista é fechada. Então, se eu pudesse falar, eu falaria outro lugar. É o que eu falo. Mônaco Se é quer mais conhecer perto, sempre, né? Mônaco, vai. Mas não no fim de semana da corrida. Aí é horrível, aí é tudo Exatamente. interrompido, você não anda nem de carro, nem de motoca, não passa, não passa. Gente, façam as suas perguntas de Fórmula 1, porque daqui a pouco eu vou chamar o Dudu para falar um pouco de Stock Car e vou também trazer um convidado especial aqui, que nem o Regi Tá bom. sabe, de Stock Car, tá, Regi? A gente vai falar quem teve muita batida, quero dar a voz
para você e para as pessoas. Eu acho que a gente não está aqui para colocar o dedo em nada, mas está numa hora da gente colocar para fora alguma situação, porque está acontecendo muitas coisas. Então, enfim, as pessoas podem até imaginar. Mas vamos lá. Da corrida, a gente viu que a largada do Verstappen não foi tão boa, ele perdeu no começo de prova ali a velocidade, e a gente viu uma Mercedes que veio muito evoluída e na mão do George Russell fazendo um 3-0 no Hamilton, que não parece nunca ter passado por isso. Ele nunca perdeu tanto para um companheiro de equipe como vem perdendo agora. Isso o afeta um pouco, sim, porque como ele fala na saída do carro, ele fala assim, ele é um ser muito, ele parece ser muito evoluído e tá tudo certo, mas ele quando ele fala, pô, queria parabenizar o George, queria, ele não fala coisa, ele não tá mostrando aquela coisa, a raivinha deve estar dentro. Então, quando ele está assim, a situação deve estar, ele com certeza quer estar mais na frente do que atrás. Ele não quer andar atrás na classificação do George, mas eu não acho que afeta um piloto com tantas corridas, com mais de 300 corridas. Isso eu não acho que afeta. Mas pode ser, Regi, que se tiver na cabeça dele algum momento onde ele pense em parar proximamente, aí a cabeça fica, entendeu? O bem-estar é tudo aquilo que rege a nossa vida. Se a gente está com um problema, a gente carrega esse problema e a gente vê cada hora o problema acontecendo mais, porque se a gente está num momento positivo, com calma, com o pé no chão, porque falar que ninguém tem problema, todo mundo tem, só que os problemas são diferentes. Então a gente tem que ir vendo. O Hamilton passa por uma fase onde ele está voltando a marcar muito ponto, legal, mas o pessoal está falando do George Russell, que é um boa praça, um fenômeno. A nota de fenômeno dele ainda é baixa, mas ele tem velocidade para ser fenômeno e ser um multicampeão. Então é isso. A Red Bull não dá muito para falar, porque o cara está tão na frente que ele pode ter um erro, sai da pista, volta, ainda está ele está bem para frente. Então o Pérez cometeu aquele erro e vem recuperando, apesar da gente achar que ele poderia ter recuperado mais, só ele sabe dos limites dele. A própria Alpine andou muito durante o fim de semana inteiro. Eu depois, a última bandeira vermelha, eu confesso que eu não vi, eu só vi os resultados. O que ficou? Eles não puderam fazer a relargada, portanto não ficaram classificados. O único cara... Aí que é o caso. Bandeira vermelha, normalmente, o que você considera? Como a batida foi logo em seguida, poderia ser a volta não ter existido. Mas a volta existiu, né? Tanto que não houve diminuição de voltas na corrida. A volta existiu. Mas o que foi considerado é que eles estavam... A regra é muito interpretativa, é muito confusa. Então, depende do diretor de prova. O cara deve ter ficado lá em má situação e ele pensou o seguinte: qual é a posição, a última posição que eu posso pegar? A última. A última posição é antes dessa última largada em que o Alonso estava em terceiro. São prejudicados os Gasly e os Ocon? Sim, mas os dois carros estavam no muro. Então não tem outra chance. Agora, a injustiça que eu acho é com o Sainz. Porque se as batidas da primeira volta, das primeiras voltas, elas são meio que deixadas de lado, né? A não ser que seja uma coisa muito forte. Você sabe que na primeira volta os comissários deixam passar um monte de coisa, né? Na largada. Então, por que ele foi foi na primeira largada que ele bateu no Alonso, ou na segunda, não me lembro. Mas não, na segunda, que ele tirou o Alonso. Então, se o Alonso estava de volta porque a última posição que os diretores de prova consideraram era aquela, por que não a do Sainz também? Entendeu? Tá errado. Sim. Mas
é o que ele dizia. Ele É. tinha tanta certeza que ele dizia no carro: por favor, falem com eles, não pune agora, pune depois, né? E isso que deveria ter Aham. sido discutido depois. Eu acho que ainda pode. Não sei se teve apelação da Ferrari, eu acho que não. Que eu não vi. Mas foi uma que a partir do momento em que uma coisa é certa que tecnicamente a gente também tem que lembrar e a FIA tem que lembrar. Um carro de Fórmula 1 não foi feito para largar 3 vezes. A embreagem é calculada daquele jeito, daquela coisa, para que tenha uma largada e acabou. Você usa a embreagem no box. Então, carros vão reagir diferentes de alguma situação de largada. Então, assim, a chance de causar mais acidente. O que causa acidente? Um cara que larga bem, o outro larga mal. A gente vê isso na Stock Car também. O cara vem com 10 km de diferença, vem passando, outro fecha, bate e tal. Então, a largada a gente quer emoção, um por dentro, outro por fora. E aconteceu isso. Aconteceu que o Gasly estava passando o Sainz e o Sainz perdeu a freada e deu no Alonso. Então, aí, com certeza, uma punição tem que ter, pelo fato dele ele ter criado o circo todo, a pancada toda, porque existe um começo de tudo. Mas a forma como foi, ele fica impossibilitado de lutar. Então, aí sabe assim, a gente não pode falar em justiça, mas fica, quando deixa o piloto impossibilitado de lutar com uma volta só e ainda fazendo as coisas, aí fica realmente com uma dificuldade muito grande. Então, eu concordo que a forma como Ô, foi Rubinho, feita eu não sempre foi sou a correta. favor de largada parada, né? Inclusive aquela de Abu Dhabi que decidiu o título. Ali tinha duas saídas: ou deixasse seguir com um safety car virtual e aí ia terminar a corrida em safety car, mas era um final de campeonato. O Michael Masi não quis fazer isso, até estava certo. A outra seria parar todo mundo e fazer largada parada, todo mundo com pneu vermelho e tal. Afinal, era um final de campeonato, né? Ele decidiu pela única errada, que foi aquela que não foi aceita. Enfim, por isso até ele foi demitido. Agora, nessa corrida agora, primeiro, não era final de campeonato. Então, nessa, aquela largada parada já deveria ter sido largada lançada. Já deveria ter sido com safety car. Aí evitava isso que você falou, não é? Evitava esse problema todo que você falou. O Painito estava escrevendo aqui se a Mercedes poderia agora, então, estourar o budget, já que a punição foi tão pequena para a Red Bull que passou do budget. Eu acredito que quando a gente tem um erro dentro do campeonato, eles reescrevem a forma como tem que ser. Infelizmente, a gente tem que esperar um erro para poder ter um acerto em muitas ocasiões, mas a verdade é que eles reescrevem a forma, então a gente teria que entender um pouco mais. Uma coisa que o pessoal pergunta muito, Regi, qual era o pior carro? O pior carro essa vez, para mim, era o carro do Tsunoda e do De Vries. Para mim, esse foi porque a gente pode até calcular que a McLaren ainda tem um carro quase o pior, mas a dupla de pilotos da McLaren é fenômeno. Essa é uma dupla de pilotos, a gente já viu que o menininho australiano ele acelera pra caramba. Então é uma dupla muito forte. Então, E a gente isso aí. tanto é verdade isso que no final das contas a AlphaTauri é a única que está no zero, a pontuação zero no campeonato de construtores, né? Até então estava a McLaren também. Bom, o que mais que o pessoal está perguntando aí? Piastri está guiando muito? Olha, eu não achei tanto. Eu não achei tanto. Oi? Hoje, Não, ele é ele, muito ele bom. guia bem, cara. Imagina a pressão que é para o menino em casa, sendo que ele saiu do kart e Sabe o que, nunca que guiou é? naquela pista. A gente é levado a esperar muito conforme as opiniões que a gente ouve. E olha só, eu entrevistei na Rádio Bandeirantes o Caio Colletti, e o Caio, assim, companheiro dele há, sei lá, 5, 6 anos ali, né? É um dos,
ele se dá melhor com o Piastri do que até com os outros lá. E o Caio falou para mim, o Piastri é o cara mais diferenciado que eu vi perto de mim. Ele falou, inclusive, vai botar tempo no Norris rapidinho. Então, isso te leva assim, a uma expectativa de ver ele melhor um pouquinho. Né? Mas, enfim, é claro, está aprendendo. Ele fez uma coisa legal. Quando a pista estava molhada, no sábado, ele não saiu do carro. Estou andando aqui, estou dentro de um Fórmula 1, numa pista pela primeira vez e no meu país. Pô, ele deu 12 voltas seguidas ali. Inclusive, todo o pessoal dele, o manager dele é o Weber. Então, o Weber me ligou para saber como é que era o melhor jeito de aprender a pista de Interlagos. Falei com o meu tio Darcy, eu falei com todo mundo para poder trazer o menino, só que aí as datas não batiam, então eu acredito que ele não deve vir, mas com certeza esse povo está tentando andar o mais rápido possível, porque tem que andar na pista e aí poder aprender bastante. O pessoal me perguntando aqui para gente, o Leclerc, o que está acontecendo? O Leclerc teve, é uma situação de momento, tá? Eu acho que ele poderia ter feito a curva mais larga. É certeza que ele foi o culpado pelo próprio problema. Mas é aquela coisa, ele teria largado em segundo na outra prova, teve uma troca de motor, teve que cair para trás. Enfim, é um momento em que tem que se deixar levar. É um cara que eu não sei se fala muito. Ele é bem reservado quando fala, mas eu espero, porque ele sem dúvida nenhuma é um grande piloto. E anda mais do que o Sainz. Então precisa só manter a calma para poder voltar a ter os duro manter a calma numa resultados situação precisam. dessa, né? Hoje eu postei agora há pouco, ainda você olha a classificação depois do GP da Austrália do ano passado, você vê ele lá na frente disparado, né? E agora ele voltando nessa situação aí é bem complicado. E é uma Fórmula 1, gente, que tá um pouco diferente, assim. Teve gente que aprendeu, fez o exercício de casa melhor que alguns outros. Você vê que tem cara com asa aberta que quase não chega no outro de asa fechada. Então, e são motores parecidos, se não iguais. Então, é uma Fórmula 1 meio diferenciada. A gente está vendo uma Red Bull muito para frente por isso. A gente vai ver uma Alfa Romeo de vez em quando aparecendo, mas você vê, não tem jeito. Quando tem seco na primeira saída para uma pista como Melbourne, é uma pista que tem trânsito andando, né? Tem gente, depois eles fecham, vira circuito, mas é uma pista de rua. Então, o primeiro treino, super sujo. Segundo treino, pista suja. Segundo treino, chuva. Aí você tem que fazer um terceiro treino, meio que tem que pensar um pouco em classificar e um pouco em correr. Não dá tempo de fazer as coisas. E os carros melhores saem melhores acertados para poder. E os melhores pilotos vêm à tona. Então, o que eu estou dizendo? A McLaren, com os dois pilotos, talvez largaram mais para frente do que eles achavam que poderiam largar. E depois os pontos vêm Teve alguém disso. que falou Então, aqui um negócio engraçado. O Leclerc é um Mansell. Pô, tomara que seja. Tomara que seja. O Mansell, um dos caras mais rápidos da história da Fórmula 1, dos que eu vi, pelo menos. Agora, e o Mansell fazia muita... Ele fazia muita confusão, ele com ele mesmo. Não é o caso do Leclerc. O Leclerc erra, mas não é tão maluco quanto era o Mansell, totalmente desequilibrado. Eu não consigo fazer essa comparação. Eu acho que o Leclerc pode ser, sim, um dos mais rápidos da história, que tem que passar pelos problemas dele. O Mansell ele era muito, muito talentoso, mas era meio estabanado, por exemplo. Ele tem a história lá do Canadá, que ele foi apertar um botão e ele desligou o carro a 500 metros da vitória. Entendeu? Então, tinha certa... Não dá muito para imaginar. Toleto, vamos falar um pouquinho fazer. dele, que foi legal, né? Segunda corrida, segunda vitória, está bem no campeonato, a equipe está acertadinha. Tá no momento certo, na equipe certa, saiu
de uma freca andando muito rápido, mas encaixou muito bem na Fórmula 3 e vem levantando o nome do Brasil lá fora, tem ganho corridas de uma forma muito bem, tem se recuperado quando sai lá para trás, porque o cara faz a pole e depois larga lá para trás, porque o campeonato é desse jeito, e aí com isso ele tem se recuperado bem, né? O P7 dele na primeira corrida, acho que ele saindo de 12º, é um bom resultado, um ótimo resultado. Então, tá no momento certo, na equipe certa, com um dos caras que é a chave no momento, que é o Alonso. Então, o Alonso jogar cartas para ele também, de ver, visualizar, deixar ele calmo, ensinar, né? Porque todo mundo nesse momento precisa aprender. Então, vejo a criançada do kart aqui visualizando muitas coisas, porque vê, né, no Bortoleto tudo aquilo que ele passou muito tempo correndo no kart na Europa, e depois, de repente, começa a despontar, então a criançada fica almejando coisa boa. Isso é muito legal. Eu sinto um prazer enorme de falar isso, porque com certeza é gente que vai Não, chegar é lá um legal dia com sim. E bastante o trabalho. nível da Fórmula 3 está muito forte. Aí, vamos lá. Opa! Vamos lá, Estrela. Como é que foi lá? Tudo bem? A gente tá no boleto aí, fala um pouquinho. Vocês correram juntos, tá na equipe certa, no momento certo, né, É um filho? piloto muito bom. Ano passado ele acabou com resultados muito bons na Freca, e esse ano realmente eu fico muito feliz de ver que ele está numa equipe onde tá funcionando. O carro parece bom, eu acredito que ele esteja numa fase muito boa também. E é isso, eu acho que vai muito para frente. Espero, né? E essa orientação do Alonso que o Rubinho falou, porque o Alonso tem uma empresa, né, de marketing esportivo, Uhum. e a Mariana Becker foi testemunha que o Gabriel foi lá no box da Fórmula 1 falar com o Alonso, e ela foi testemunha da atenção que o Alonso dá para ele, né? Isso é que é legal, porque ele tem outros pilotos, mas ela está dando atenção porque ele já está acreditando no Gabriel. Sim, né? Ô, Regi, será que o Alonso está para o Bibi como o Rúbito está para o Vamos filho por aí, dele? Sim, em termos de ir no box, ajudar, será que acontece Não isso? sei. Não? Conta pra Não, gente como é que aliás, foi eu o queria teu perguntar para fim de os semana. dois. A Full Time tem uma receita para Goiânia. Rubinho ganhou 8 vezes lá. Como é que, de repente, tudo bem, trocaram os pneus, né? E a asa. Como é que, de repente, o carro andou tão para trás assim de vocês classificarem lá atrás, cara? Na classificação? Cara, o pneu novo deu uma mexida. Agora, o mais importante, Regi, é que, e agora é a lição de casa, né, em 2, 3 semanas que a gente tem aí, o meu carro reagia muito pouco, muito pouco. Você mudava a calibragem em 3 libras para cima, para baixo, não reagia. Você mudava a altura do carro, não reagia. O carro do Dudu é um carro que ele tinha que aprender muito a pista, mas ele tinha uma reação diferente. Então, teve situações e situações. A gente teve o Matias largando em 11º, que teve até teve um pouco mais de competitividade. O meu reagiu bem. Na corrida, o meu apareceu. Mas até os treinos, o meu não estava aparecendo. E, Regi, a coisa mais legal do mundo foi o que eu falei ontem. Eu olhar no espelho, eu estava abrindo o rádio para perguntar como é que estava o Dudu depois de uma volta, duas, e vi que quem estava colado em mim era Estava ele. te Então, empurrando. foi legal demais. Tava falando. E aí, Na Dudu, verdade, o fim de fala, semana conta pra gente. foi muito difícil para nós, para mim. Lógico que eu nunca tinha andado em Goiânia também, então tive que aprender a pista, né? Lógico que a tocada é muito diferente do Stock Car, para o que eu estava acostumado nos Fórmulas. Então foi realmente um aprendizado enorme para mim. Eu acho que na primeira sessão eu já logo me adaptei rápido, se eu não me engano eu tomei uns 3 ou 4 décimos do meu pai, e eu dei 2 voltas, então eu sabia que eu ia estar ali por perto, então eu tinha que melhorar bastante coisa, mas que eu não ia estar muito longe.
Acontece que a gente realmente teve muita dificuldade com o balanço do carro desde da primeira sessão. A gente já reclamava bastante do carro e foi meio que isso. Na corrida, os nossos carros melhoraram realmente. O meu carro não era nada comparado à classificação, já era bem melhor de equilíbrio e tudo mais. E, né, foi visto isso, a gente conseguiu ir muito para frente, eu até consegui ficar ali perto do papai por algumas voltas, mas as nossas estratégias eram muito diferentes também, então eu sabia que a gente ia, graças a Deus, cada um para um lado ali, para a gente não ter que ficar junto na corrida, mas é isso, foi um fim de semana de muito aprendizado para mim, eu me diverti muito em estar no meio do pessoal, não só do meu pai, mas da equipe inteira, né? O Matias, gosto muito dele, o Jean, meu amigo de longa data já também, o Tony nem se fala da minha família, então estar junto deles ali foi. Pai, agora que eu vi, meu capacete tá aí, velho. Você esqueceu aqui, eu deixei, eu fiz ele ficar aqui, ó. Essa é a Regi, é poder voltar de viagem e aí eu falei para ele, vai ficar na casa do pai ou vai para a mãe? A mãe tava com o Fefa, né? Então ele falou, não, vou ficar com o pai. A gente ainda jogou uma sinuca ontem à noite, tomaste um pau, só para deixar claro, e depois fomos dormir. Ô, Dudu, e o calor dentro do carro? Isso é uma coisa totalmente nova para você. Eu tive que me acostumar com isso também. Eu não gosto de andar com a viseira aberta, por mais que todos andem, eu não gosto. Por conta do barulho também, eu não gosto. Não sei por quê. Eu, quando fecho a viseira, prefiro. Só que estava muito calor em Goiânia. Na segunda corrida, eu abri a viseira. Mas, para mim, o que mais me pegou não foi nem o calor, foi o meu pé. O chão do carro estava muito quente. Atrás dos meus dois pés está com bolha de queimadura. Então, eu estava sentindo meu pé queimar, não estava muito agradável. Na reta, eu tentava tirar o pé. Engraçado isso, porque todos os 5 companheiros de equipe tiveram. Eu embaixo do meu pé também não tive bolha como ele, mas esquentou bastante também. E Regi, lá é quente pra caramba. Acho que foi uma primeira prova excelente. Eu queria trazer aqui para perguntar umas coisinhas mais picantes. Dudu, não precisa falar nome, mas teve gente passando, batendo porta, assim, porque foi uma prova. O teu carro tava mais bonito que o meu no final ali. O meu tava faltando uns pedaços, mas o seu deu uns Lógico, eu dei muita pim-pum, assim ou portada, não? recebi muita portada também. Eu acho que a estoque é diferente. Mas, mas é isso, é meio que o jeito da categoria, né? Então, eu quando eu tava atrás do meu pai, vi ele tomando uma portada violenta e ainda bem que as coisas se resolveram por ali, porque eu fiquei com medo de eu ter que resolver. Então, eu fiquei feliz mas é isso, a estoque acho que é isso. Eu e meu pai a gente vai ter que aprender muito a não comprar um à briga do outro. E é muito complicado, confesso, mas a gente vai ter que muito aprender a realmente não comprar a briga do outro. A Stock Car Bem é importante isso, bem importante. tem muito tato, né? Muito Encosta muito, importante. é muito legal de correr, é muito agradável a corrida, na verdade, é muita diversão, mas é isso aí. O Dudu, aliás, o Rubinho, queria lembrar para todo mundo que não viu a estoque que o Rubinho depois se recuperou bastante na corrida 2, chegou ao pódio, mas depois teve uma punição e caiu para quinto. Ruim isso, né? Sexto. Sexto, Regi. Ruim isso, né? Mas isso eu inclusive vou comentar com o nosso próximo convidado, porque é importante. A gente tem uma situação agora que a gente precisa rever para um Brasil inteiro das competições. A gente vê uma FIA que tem sim uma possibilidade de fazer, de dar o melhor exemplo. E a própria FIA tem bagunça, tem situações como a gente viu. Por isso que eu acho que é muito importante falar disso. Porque o certo ou errado, isso não vai existir. O importante é, quando tem alguém errado, punir para que não haja mais aquilo, mas da forma correta. Pode ser com chamar a atenção, com uma bandeira, com uma coisa, mas se só punir da forma que, quando a pessoa vai lá na CBA, paga o imposto que tem que pagar e faz uma reclamação, e é só daí que há uma punição, aí
a gente tem que levantar uma bandeira para ver qual que é a situação, porque senão todo mundo entra lá para falar o que tem para falar, paga lá o registro e tá tudo certo. Eu não estou falando que é do registro, até porque o dinheiro volta para a pessoa se ele ganhou a situação. Mas eu, quando fui chamado, aliás, eu vou chamar a pessoa logo então. Ô Dude, você sabe que as pessoas, o que mais me perguntam, inclusive a tua tia hoje, minha prima, perguntou: e aí, como é que vai ser quando você tiver que rachar o coco com seu pai? Responde para eles. O que eu falei para você há 2 meses atrás, quando a gente começou Cara, eu acho a que falar disso? também depende muito do cenário da corrida, né? Lógico que se a gente tiver em primeiro e segundo, faltando 5 voltas, a gente tem que batalhar para ver o que vai dar, né? Mas eu acho que, logicamente, numa situação normal de corrida, como a gente teve agora em Goiânia, logo na primeira, a gente estava ali um junto com o outro. E, logicamente, né, a gente sabia as estratégias, eu sabia que você tinha um pneu um pouco melhor que o meu. Então, eu até te falei em casa depois que eu tive uma oportunidade de ultrapassagem, mas eu tive que fechar o de trás para ele não me passar, para não te passar. Então, acho que e você na situação ao contrário faria a mesma coisa. Então, a gente vai se ajudar, mas não vai ficar tendo esse joguinho de deixar um passar, porque isso, que aquilo. A gente vai correr e eu acho que tem que ser assim, né? A segunda corrida você acabou andando muito mais para frente que eu, por própria experiência, talento, whatever, mas você foi muito mais para frente que eu, só que entrou o meu safety mode, né? Então eu fiquei um pouco mais para trás. Acho que a gente talvez poderia chegar um perto do outro novamente, mas é isso, acho que a gente vai ver. Não tem muito como a gente falar, né? Pai, o que você acha? Legal. Só tem a saber que você fez uma grande corrida. Na minha opinião, você saiu do carro bravo, porque você achava que você não tinha andado bem. Mas o bravo faz com que a gente se renove, que a gente possa entender, né? Sempre com educação, sempre agradecendo. Pô, a gente está tendo uma oportunidade única, né? Nossos patrocinadores, tanto a Ali quanto o Móbil, quanto o seu carro, a Luarte, no meu, a New Holland, eles estão fazendo com que isso aconteça. A gente precisa só encher nosso box um pouco mais de bala, que as Fini estão acabando rápido. É impressionante como o pessoal come a bala, velho. Aí o Duque, então, é impressionante. Então, acho que é o sonho da vida dele é ter esse patrocinador, então caiu no colo certinho. Você foi muito, muito bem. Eu me orgulho de ver aquilo que eu vi. Tua primeira volta, eu quero que você não ouviu o rádio ainda. Quando eu falo, aí, São Mal, essa primeira volta aqui é de menino, hein? Dá uma olhada para trás aqui. O menino também lá virou um grande homem, porque largou muito bem. Então, foi muito legal o teu Obrigado. ritmo, tudo. Muito orgulho. Ô, pai, É pra falar a verdade, eu larguei mais ou menos, né? A minha própria reação foi meio ruim. E a minha curva um eu não fui cauteloso, mas não fui para matar. E eu vi que meu pai largar bem na minha frente, ele foi para matar. Então chegou na curva, eu falei, então vamos matar bem. E dar a cortada. Então cheguei ali atrás dele, então foi muito divertido, mas é isso mesmo que ele falou. A gente curtiu muito. Não só dentro da pista, a gente curtindo muito, a gente era de grupos diferentes no treino, né? Então meu pai era primeiro grupo, eu era segundo, então ele sempre vinha me ajudar a falar alguma coisa que fosse relevante e fora da pista, principalmente, né? A gente sempre viveu esse momento junto, não mudou nada. A gente saiu para jantar, falou as mesmas besteiras de sempre. E agora a gente pode falar as mesmas besteiras dentro da pista, ali sentado na graminha, um momento muito especial para nós. Legal, Dudu. Boa, boa. Valeu. Pessoalzinho, Valeu, tem, Dude. Te tem amo. 3 pessoas perguntaram cadê o capacete do Rubinho. Está ali, o capacete que o Rubinho me deu. Só que eu faço um revezamento nas fileiras ali. Ele está na fileira de baixo, mas está ali, gente, tá? Então, na próxima, ele vai estar na fileira de cima. Bem não, hein? Tá? Bom, Não. para vocês Tá aí bom, e um Dudes. abraço para o próximo convidado. É nóis. Eu quero perguntar, antes de eu trazer o próximo convidado, quem que vocês acham que é? Você falou que é da Quem que você Stock, acha né? que é, Regi? Eu pensei É, na hora, pensei no Thiago Camilo, porque foi um resultado muito importante. na verdade, a gente podia ter estado nele também, mas eu pensei em outra pessoa,
porque é super importante o nosso... Fala, aí, ó. Roberto. Tem muita gente que acertou aqui, então, hein? Muita gente. E eu tô... Kaká, primeiro de tudo, obrigado por você participar. Eu acho super importante no momento que a gente está vendo uma polêmicazinha, tanto na Stock como na Fórmula 1, de um cara que tem uma voz muito atuante pela segurança, não só das categorias, mas como um todo. Então, eu tive um problema ontem com o Kaká, que é legal a gente poder, o canal é isso, a gente poder expor certas situações e dar a voz para as pessoas poderem falar. A gente já trouxe o Casagrande aqui depois inclusive do campeonato, né, para poder falar. Convidei o Daniel Serra, que não podia. Enfim, hoje o Kaká... que isso, Kaká, seja bem-vindo. Exponha a sua ideia. O Dudu deixou um abraço. Quando eu falei para ele hoje, eu falei, eu vou chamar o Kaká. Ele falou, você é doido, pai? Pô, meu, vocês deram aquelas portas. Eu falei, eu não tenho problema com o Kaká, filho. Tenho certeza que ele vai aceitar. Obrigado pelo convite mesmo, Rubinho. Não é da boca para fora e nem muito menos para se fazer de bom moço. A gente começa a história pelo que você começou a falar aí agora, né? Eu não tenho um problema com o Kaká. E eu falei a mesma coisa, eu não tenho um problema com o Rubinho, jamais tivemos um problema. Sempre tivemos uma relação de amizade, de respeito. E eu, inclusive, quando eu comentei sobre meu incômodo, meu desconforto com a maneira da CBA lidar com as coisas, eu tive o carinho de cuidar e falar assim, dizer que primeiro, sou um admirador do trabalho do Rubens, segundo, sou um fã do Rubens e terceiro, torço por ele. E eu falei isso publicamente, inclusive, na decisão do ano passado, onde eu não estava envolvido, e geralmente um piloto que está competindo e está dentro da corrida não tomaria uma posição de falar para quem que você está torcendo. E eu falei claramente, eu estou torcendo por Rubinho. O Rubinho talvez seja da minha geração, a gente é perto, a gente tem 4 anos de diferença, então continuo considerando, é uma geração anterior, mas é da minha geração, sem dúvida nenhuma foi o cara mais talentoso e mais competente de andar em qualquer coisa que tenha um motor e 4 rodas, e ele sabe disso, eu já falei isso para ele pessoalmente, tomando um vinho, ou descontraído, ou numa festa, ou em algum lugar, ou mesmo no autódromo. Então assim, começo de tudo, eu não tenho um problema com o Rubinho, jamais tive um problema com o Rubinho. Nós estamos na Stock Car há 12 anos juntos e eu acho que é apenas a segunda vez que a gente se encosta numa corrida, em 12 anos juntos. Teve anos quando ele entrou, que no ano que ele entrou eu fui campeão, depois eu até dos 4 ou 5 próximos anos disputei todos os títulos, depois passei por momentos em equipes mais fracas, onde realmente tive mais problemas, e andei um pouco mais para trás, mas mesmo assim se encontrou várias vezes, se encontrou, mas não se encostou, há um respeito gigantesco mútuo. E a minha inconformidade, se alguém tiver... Tem gente que não tem interpretação de texto porque torce por mim e quer aproveitar o momento para xingar o Rubinho. E tem gente que torce pelo Rubinho que quer aproveitar o momento para xingar o Kaká. Isso é óbvio, isso é da torcida, isso faz parte do show, faz parte do espetáculo, eu super entendo isso. Porém, se alguém tiver interpretação de texto, a minha reclamação é com a CBA. E eu tive o carinho até de conversar com o Rubinho hoje por mensagem, no telefone. Eu conversei com o Tony ontem, né? Por iniciativa do Tony, ele me mandou pedido de desculpas. O Tony foi, cara, o Tony é um cara que eu não posso falar que é meu brother, porque ele é de uma cidade diferente da minha, de uma geração diferente, morou em outros lugares, a gente não teve um convívio, mas o respeito e as conversas por telefone sempre existiram, e é um cara que, apesar da distância, eu tenho um prazer de chamar de amigo. O Tony é dos caras mais sensacionais que eu encontrei no automobilismo, e acabou a corrida, ele me mandou uma mensagem, falou assim: 1000 desculpas. Ele falou assim, não era minha intenção, eu nem queria te ultrapassar, atrapalhei e acabei com a sua corrida e eu queria te pedir desculpas. Eu falei, olha, Tony, aconteceu isso. Ele falou, não, eu até tenho que olhar a imagem, não sei se alguém me encostou, mas eu não acho que não, eu te bati e eu estava até virando o volante para não te bater, rodei junto, 1000 desculpas. Então, no fundo, o que me revoltou a ponto de eu fazer um desabafo na internet? Me revoltou o seguinte, primeiro eu vou explicar. O que mais me revoltou foi a atitude da confederação em relação à manobra do Tony, nem a do Rubinho. Acabou que a polêmica, até por ter ficado muito claro na TV, a do Tony não mostra na TV, como se fosse a do Rubens. A manobra em si, eu tentei explicar para o Rubens, a gente pode ter ponto de vista diferente, isso é do jogo também, não tem problema nenhum. Eu cheguei e falei, olha, Rubens, o Dudu estava ali muito competente mesmo, estava acompanhando o Dudu, largadaço do Dudu. Eu acho que um largadaço meu também, porque eu larguei de 27º, eu larguei mais para trás do que eles, eu estava ali junto com eles.
acompanhei a largada e o Forest, ele dá um push ao contrário de todo mundo na reta oposta. E ele sai de trás de mim, me surpreendendo e surpreendendo o Dudu que vinha na minha frente. Depois era Dudu e Rubinho. Então era Rubinho, Dudu, eu e Forest. O Forest dá um push na reta anterior, sai de trás de mim e surpreende o Dudu na freada da curva 0. O Dudu ia fazer a curva, viu o Forest, abre e faz meio pela sujeira. O que faz com que, no momento que eu vi isso, eu também apertei meu push e eu entrei no vácuo do Forest, ali junto com o Forest, com o push apertado, indo e lado a lado já com o Dudu. O Rubinho se protege lá na frente do Forest, que vinha de push, traz para a linha direita, traz para a linha da direita, traz para a linha normal de defesa, e eu vejo isso. E o Forest acompanha para encostar do ladinho dele, ver retrovisor por retrovisor para tentar passar. E eu, ao contrário, do outro lado, eu encosto um pouco mais no Dudu do lado esquerdo da pista, para eu, assim que terminar meu push, ter como passar os 3, porque o Rubinho estava sem push, e logo no começo da reta o do Forest acaba também. E aí o que as pessoas talvez não tenham a interpretação adequada. O push em Goiânia estava dando quase 15 km de diferença no final da reta. No meu, deu 15. Eu chegava a 2,41, meu carro era horroroso de reta, eu chegava a 2,41 sem push, e eu chegava a 2,56 de push. Então eram 15 km. Quando o Rubens está cuidando do Forest na sua janela e tentando se defender pelo lado direito, eu venho muito mais rápido que o Dudu, ultrapasso e começo a ir para a minha linha esquerda, porque o do Forest acaba, ele vem embalado e para do lado do Rubens, eu venho para o meu lado esquerdo para ultrapassar os dois, porque eu tinha push até o final da reta. E o Forest, o Rubinho não se dá conta, mas o Forest se dá conta e vai para o lado esquerdo, para proteger a linha externa. Só que eu vinha com 10 km de diferença mais rápido. Eu não tinha... A minha reação, que poderia ter sido de frear, a minha reação foi, na hora que ele abre do Rubens, a minha reação foi ir para o meio dos dois, passar pelo meio dos dois, limpo. Segunda volta de corrida, eu tinha uma estratégia montada para a corrida 2, eu jamais queria bater na corrida 1. Então, na hora que ele abre, o meu reflexo foi sair de trás dele, ele vem para a esquerda, eu vou para a direita, para passar no meio dos dois. Eu faço uma manobra muito agressiva para o lado direito, mas olhando o espaço entre os dois. E o Rubens, que na hora que o Forest vai para o lado esquerdo, é óbvio que quem está aqui acompanha um pouco para ir para a esquerda, porque é o normal. Para que se o cara foi frear no limpo, para que você vai frear no sujo? O cara vem, você vai acompanhar. O Rubens quase não se mexe para a esquerda, muito pouco, mas o gap que eu achei que ia abrir na hora que o Forest vai, ele não se abre completamente. Quer dizer, em vez de passar um truck, não passava nem um Stock Car. E eu acabo aplaudindo ele lateralmente, de lado, dá uma pancada realmente forte, lado a lado, um com o outro. E nesse momento, a gente perde o embalo, mas vale ressaltar que nenhum dos dois sai da pista, nenhum dos dois carros quebra, nenhum dos dois carros perde em posição. Naquele momento, a gente bate lado a lado, mas o Rubens, mesmo que o carro dele já estava até com o capô amassado da largada, mesmo assim, ele vai para o pódio. O carro não é quebrado naquele momento, ele não sai rodando, eu não tirei ele da pista, nem nada. E eu abro de novo, mas eu estava com push. Então, logo depois do impacto que a gente iguala velocidades, eu dou uma distância indo com push indo em direção ao Forest. E, obviamente, na minha interpretação, eu estou com push, abri de novo, faço a curva, tenho uma noção de que ele está ali na minha roda traseira, começo ela mais aberta, mas eu estou com push acionado e vou trazendo para uma linha normal. E é a hora que eu sinto impacto na minha roda traseira e eu acabo rodando e arruinando a minha corrida. Eu saí da pista, arruinou minha corrida, arruinou um pouco a minha estratégia. Tive que largar de última, era de pneu mais novo, mas os pneus não fazem a menor diferença dos pneus novos. O pneu novo e velho a gente vira o mesmo tempo, então não faz a menor diferença. E larguei de tanque cheio de último e acabei na corrida 2 tendo toque. Aí entra o meu discurso. Na corrida 2 eu tomo o toque do Tony, que realmente me arruinou a corrida 2 de toda a minha estratégia. Eu estava lado a lado com o Felipe Fraga, na frente do Felipe Batista, e eles terminam em terceiro e quarto e sétimo a corrida. Ele, Gaetano, estava na mesma estratégia que eu. Então, o meu desenho de estratégia com um carro que melhorou muito para a corrida era a corrida 2 poder chegar entre os 5 primeiros. Eu acho que era possível. Meu carro melhorou muito, assim como o do Rubens melhorou muito. A gente classifica muito perto e o dele ele avança. E quando eu sou chamado na torre para o assunto do Tony, eu falo assim, olha, eu fui tirado das 2 corridas e vocês não puniram ninguém das 2 corridas. O próprio piloto que bateu em mim admite e reconhece que me tirou da corrida. O piloto fala, eu errei, mas vocês da cadeira acham que o piloto que assumiu que errou, não errou. Olha que loucura. Como isso? Por que ele não foi punido? E aí eu falo, inclusive na batida do Rubens,
eu acho que os dois lances são completamente diferentes. Eu até aceitaria e acharia justo eu tomar uma advertência pela portada que eu dei no Rubens, completamente sem intenção. Ele sabe que a gente não é disso. Mas na hora que eu me mexo muito agressivamente para o lado direito, que ele não tinha capacidade de ver porque ele estava brigando com o Forest, eu assumo a culpa. Só que esse impacto, que merece uma advertência, não causou nenhum dano a nenhum dos dois pilotos, nenhuma perda de nenhum dos dois pilotos. O dano seguinte, e aí eu acho que eu deixei o espaço, e ele pode achar que não, mas eu achei que deixei o espaço, tem uma consequência muito mais grave para mim. Me tirou da corrida. Eu saí da corrida. Se ele encosta, eu abano e ele só ganha uma posição, uma advertência também. Mas eu acabei rodando e ficando de fora. E aí eu falei algo que aí que me revolta. Talvez a galera, é difícil de explicar, não entenda o contexto. Eu cheguei para o comissário e falei assim, se quem tivesse batido na minha roda traseira, e eu usei 3 nomes, que depois um deles pediu para apagar das redes sociais e eu acabei apagando o nome dos 3. E falei 3 nomes de piloto. Falei, se um desses, esse ou esse, tivesse batido em mim, vocês tinham punido na hora. Vocês não tinham nem ido para análise. E o comissário admitiu que sim. E aí eu fiquei muito chateado, porque eu falei, então vocês não analisaram a batida. Vocês analisaram o histórico e o personagem. E ser Rubens Barrichello, por mais fantástico que ele seja, não pode eximir ele de quando ele erra. Porque, e aí eu volto ao papo que eu, com 12 anos do Rubens, só encostamos 2 vezes. A outra vez foi culpa minha. Foi no Velopark, numa corrida que estava chovendo e secando, e eu estava com um pneu de composto diferente do Rubens, eu não lembro se eu estava de chuva, ele de slick ou ao contrário, e eu estava 4, 5 segundos mais lento na pista e acabei bloqueando ele 2 curvas, tomei um toque merecido e eu deveria ter sido punido porque eu estava muito lento e acabei atrapalhando um pouco a corrida dele. E ele ficou muito bravo naquele dia, com razão. A gente conversou e eu falei, desculpa, Rubens, você tinha razão, eu atrapalhei a sua corrida. Então, ser Rubens Barrichello, que eu sou fã, não exime dele ter me acertado a roda traseira. A manobra antes, no meio da reta, em que eu mereci uma advertência, porque não tomei cuidado, mas eu não trouxe prejuízo nenhum a ninguém, não pode me eximir de ser Cacabueno e não me dar advertência. Então, eu mereci uma advertência, no meu ponto de vista, eu falei, eu merecia uma advertência e o Rubens, eu acho, do meu ponto de vista, merecia uma punição na corrida 1. Agora, se vocês falam que se qualquer independente que eu agi errado e ele não merecia, nem ninguém merecia, eu vou discordar, mas eu vou acatar. E eu vou entender que a regra do jogo é essa. No momento em que você admite para mim que se fosse outro cara você teria punido, aí, cara, aí a casinha ficou ruim e eu falei, olha, aí para mim isso é inaceitável. Eu acho que daí, realmente, quando se tem uma situação dessa, a gente não tem, na verdade, o dirigente não deveria, né, porque o pensamento não tem que ser esse. Lá nós somos todos iguais e você sabe disso. A gente luta pelo mesmo ideal. Eu luto por um automobilismo melhor e por situações. E por trazer você aqui para ouvir tua história, é exatamente isso. Então, o que acontece que é a única coisa que aconteceu no meu que você não sabe. Mas quando bate, eu primeiro nem vi você vindo, né? Porque eu estava protegendo. Aí quando bateu, a porrada foi tão forte que a parte dos pedaços voando, que isso aí já estava meio voando do meu carro, inclusive do outro lado também, o volante entortou. E quando entortou e eu entro na curva e eu estou tentando te seguir, esse volante torto me fez ir para cima de você. O toque acontece, nós estamos próximos, mas foi isso. Porque quando eles me chamaram na torre, eu achei que iam falar disso. E quando eu cheguei lá não era disso, porque você não fez, para o povo entender, fez uma reclamação por escrito. A única reclamação por escrito que chegou foi do Casagrande, do 83, com respeito ao 111, alegando que eu tirei ele do lance da prova. Esse lance é um lance muito para ser examinado, porque há um toque realmente, ele está muito mais lento que eu, talvez por os problemas de carro. Eu reconheço que há um toque, mas se você vê a câmera, você vê que o toque é minimamente, e ele diz que eu fiz com que ele fosse para fora. Na minha opinião, ele estava traseiro, se eu não passasse na 1, eu passava na 3, na 5, na 7, mas estava mais rápido e passaria. Então, nessa opinião, eu acho que, independente de eu achar que eu não estava errado no toque, eu realmente tirei de prova, eu poderia merecer uma advertência ou como qualquer coisa. O cara entendeu que eu acatei como o meu volante caiu torto, a hora que eu virei, ele foi saindo de frente, saiu mais de frente do que o normal. Aquilo
pode ter me ajudado ou não, porque meu carro estava traseiro. Então, de qualquer forma, não mudou muito. Mas a forma foi que a batida aconteceu devido a isso, né? Na minha opinião. Com o Casagrande é uma pena, porque, enfim, quando o cara até me perguntou o que aconteceu com o 83, eu falei, se você me perguntar, eu não sei, cara. Eu não me lembro de ter... Eu encostei com muita gente. Inclusive, hoje eu falei com o Denis Navarro, porque com ele eu encostei... nós nos encostamos algumas vezes. E largar em 22º é o que eu falei pro Dudu. Eu, inclusive, falei para ele, ó, o 0 aqui, bem pertinho da gente, esse aí você pode confiar que esse é tranquilo, né? Então, tanto é que ele brincou aqui quando ele saiu, ele falou assim, nossa senhora, quando eu vi a portada, que ele falou que os dois uma saída do chão assim, eu falei, filho, vai acostumar, porque isso cabe a nós largar mais para frente que lá pra frente. E é óbvio, Rubinho, é óbvio que assim, eu sabia que você não tinha me visto. Na hora que bate, eu já falei, cara, o Rubinho não me viu. Porque como eu vinha de push muito mais rápido e fui desviar do Forest, e você estava cuidando do Forest, era óbvio que eu não me viu. Porque se você tivesse me visto, e eu te conheço, você teria deixado o mesmo espaço para passar no vão no meio. Você não teria ido por um acidente na primeira volta. E a gente dá um impacto muito grande, porque não foi bem uma portada. Pegou exatamente roda com roda, tracionando, e os dois carros meio que saltaram. Foi uma baita pancada mesmo. E é o que falou, assim. E aí muita gente fala, você não deixou o espaço. Ok, posso até entender que o volante do Rubinho tortou e por isso ele ficou na sujeira e veio meio balançando pelo primeiro impacto e acabou passando de frente. Mas tinha o espaço de um carro e essa era a minha interpretação de que tinha espaço de carro e eu vi o toque. Então, é legal falar que é isso que você disse. Eu fui lá para falar da manobra do Tony, porque me chamaram lá para falar da manobra do Tony. E eu acabei falando os dois assuntos. E aí eles me perguntaram, quer fazer uma reclamação oficial? Eu falei, cara, não vou fazer uma reclamação oficial. Eu raramente faço uma reclamação oficial. Eu não vou arruinar, eu não estou pedindo que vocês punam o Tony para a próxima grid de largada e nem quero que vocês dão uma punição no Rubinho, que nem vai mudar nada porque é uma punição da corrida 1 e o resultado bom dele é da corrida 2. Então, assim, não muda nada. Eu não vou fazer uma reclamação oficial contra ninguém. Não é o meu papel. E aí eu também, foi isso que eu escrevi, assim, eu tenho o direito de reclamar, mas eu não tenho a obrigação de reclamar para que vocês possam agir. Vocês é que têm uma obrigação de agir independente das nossas reclamações. E isso eu sou muito em desacordo com a CBA, a maneira dela agir. É o que a gente quer, né? O Regi, para você entender, o piloto vai e faz uma reclamação. Ele tem que pagar um FII, que eu também reclamo muito pouco, eu vejo só, eles falam, não sei se você sabe quanto é o FII, Cacá, mas enfim, ele vai lá, faz uma reclamação por escrito e ele tem 30 minutos até do final da prova para ele responder isso. Então é desse que a CBA acata ou não. Mas o que a gente quer como piloto e como tudo é que a CBA, e eu estou deixando aqui, eu acho que a CBA deveria fazer na mão do Fabinho Greco, que tem tentado organizar, que tem colocado exposto situações. Eu acho que todos que estão lá na prova deveriam assistir todos os pilotos com câmera on-board. Não agora, olhar agora, pegar agora de todo mundo e assistir a corrida para ver o que é toque e o que não é toque que tem maldade, porque para trazer o cara para dentro do carro. Porque senão a gente também tá começando a julgar uma situação que só fica apelativo para o cara que foi lá reclamar, entendeu? Então, e tem muito isso. Hoje eu falei, inclusive, para minha prima, comigo, né, o Cacá sabe disso, com ele deve ser a mesma coisa. Eu não sou, para mim, não é nada normal. Ou eu tenho facilidade ou eu tenho dificuldade. Então, ou o guarda vai falar assim, ó, você fez isso, fez aquilo, você tá preso, você tá não sei o quê, ou o outro vai falar, opa, valeu, Rubinho, vai devagar, você não sei o quê, tá aqui um boné. Nunca é aquele negócio assim normal. Então, tem uns que batem mais forte e tem outros que nem encostam, né? Então, é uma situação que tudo que a gente quer e a gente ouvir, para que você passe para a gente a visão de fora, para que a gente possa entender essa situação. A gente quer que a CBA simplesmente seja o exemplo de como muitas confederações são para as grandes, né? Então, a FIA, na minha opinião, errou com a primeira bandeira vermelha. Ali, só a virtual ali já teria dado. Aquela limpeza de pista ali.
Pô, calcula, 1 minuto, dá para ir lá dar uma varridinha e tal. Aquilo não vai causar um problema E maior, a gente, você está falando de Fórmula 1, e também concordo que errou gravemente na primeira bandeira vermelha, inclusive afeta a estratégia de pilotos que pararam para trocar o pneu e depois da bandeira vermelha ele se vê completamente prejudicado desportivamente. Caso do E é isso Russell. que a gente fala. É o caso do Russell. Então, assim, isso. padrões de comissários ou de diretores de prova afetam desportivamente o nosso trabalho, o meu, o do Rubinho, o do Dudu que estava aqui. E esses momentos em que afeta, às vezes troca o planejamento de um ano inteiro, de um patrocinador, o cara ganha ou perde o patrocinador, ou causa um problema lá na frente em escala. Essas situações, as regras do jogo, e a gente briga muito por isso, eu sei que o Rubens também, é para que as regras do jogo sejam a mais claras possível. Isso pode, isso não pode. Eu sei que se eu andar de NASCAR, eu posso dar na traseira do cara da frente e empurrar ele da linha de corrida. É a regra do jogo lá. Então eu vou me proteger para que nada me bata, porque é a regra do jogo. Então não adianta depois vir alguém falar, mas aí você quer corrida, que o resto é mimimi. Não, cara, é a regra do jogo. Entendeu? Os caras podem fazer um gol de bicicleta lindíssimo, mas se o cruzamento veio por trás da linha do campo, a bola saiu igual anulado. É a regra do jogo. Não adianta falar que a manobra foi linda e tem que valer só porque foi linda. Então, quando você tem na Stock Car, e que eu acho, e aí eu concordo plenamente com o Rubens, alguns momentos em que uns toques extremamente leves são punidos rigorosamente e outros mais fortes não são punidos, e o fato todo da reclamação, e o Rubens entendeu quando a gente conversou, é porque eu fui chamado lá por causa de 2 batidas, eu saí das 2 corridas. Eu falei, nenhuma delas, eu tive culpa das 2 delas, qual foi a interpretação? Então, assim, eu e o Rubens temos um pouco de... Até entendi o ponto de vista dele, eu acho que ele também entendeu o meu ponto de vista, do primeiro impacto, onde a culpa é muito mais minha, e do segundo, onde eu acho que é mais dele, mas que a gente, poxa, em 12 anos nunca se bateu, e não temos um problema entre a gente, não é um problema entre a gente, mas em 2 lances que eu fiquei fora de corrida, ninguém foi nem sequer divertido. Poxa, acabou com a minha corrida e aí um próprio Tony, que é um cara, porra, amável, pagar o jantar dele semana que vem, mesmo ele ter tirado fora de corrida, porque assim, é um cara demais do meu coração. Só que ele mesmo falou, cara, desculpa, eu errei, caguei. Entendeu? E eu falei, o cara admite que cagou e vocês acham que ele não cagou? Quer dizer, poxa vida, estamos falando línguas muito diferentes. Talvez esses caras que estejam aqui, apesar do trabalho do Fabinho Greco, que eu concordo com o Rubens, é muito bom, talvez os personagens que estejam lá não estejam capacitados ou aptos a tomar essas decisões ou não entendem exatamente o que acontece quando você está sentado de capacete com a visão reduzida e o ambiente que está acontecendo. E acabam julgando de maneira, no meu modo, equivocada e o pior, de maneiras diferentes, situações iguais. E isso, para mim, é o que sempre me doeu dentro da Stock Car. 2 coisas que eu queria falar sobre isso. Primeiro, para falar para quem está assistindo a gente, que vocês estão tendo o privilégio de ouvir uma coisa, ou ver uma coisa que só o jornalista, e de vez em quando, tem o privilégio de ver, que é isso, e com isso vocês aprenderem bastante. Segundo, que nós estamos falando com 2 caras, o Rubinho falou agora para o Dudu, fica tranquilo que o 0 é limpo. Nós estamos falando com 2 caras muito limpos na pista. E o terceiro é que os 2 também não são de ir lá reclamar à toa, reclamar por qualquer coisa. Eu nunca vi isso do Kaká, nunca vi do Rubinho. Enfim, coisas de eu não corrida. Devo fazer, Regi, eu não devo fazer uma reclamação por escrito na Stock Car, deve ter uns 6 anos. Acontece que, se eu coloco qualquer frase, dessa vez eu fui mais contundente, mas qualquer frase na minha rede social, quem não gosta já está doido para ir lá e falar que é mimimi, que é choro, tá chorando. Cara, eu não dei entrevista, eu não fiz a reclamação oficial, o Rubinho sabe disso. Talvez ele foi lá achando que ia ter meu nome na reclamação e não tinha, não ia fazer. Eu fui mesmo, eu tinha certeza que viria do carro 0 e não foi. Então, por isso que eu te falei, eu fui lá, estava quase indo embora, falei, uai, não vão me chamar? Com certeza vão me chamar. Quando me chamaram, eu tinha certeza que era, né? Porque essa regra, ela é muito, muito clara também. Ela tem que ser revista em algumas hipóteses, mas quando você tira um companheiro de pista, assim, por mais que a gente não consiga ver, de cara, o cara que ficou fora da pista, ele teve muito mais prejuízo. Portanto, o outro teria que ser punido, né? Então, por isso que existe as regras. Mas a gente, como no nosso briefing, quando a gente começa a falar lá, demora 3 horas. Eu acho que foi você colocar teu ponto. Eu acho que é muito
é muito gostoso a gente poder... Eu me sinto um jornalista quando eu faço isso, mas uma pessoa que, poxa, eu gosto demais quando a gente conversa e tem os acertos, tem os erros, mas é importante a evolução do público com a gente que curte. Esses caras que... Você pega aí o Marcelo Maranello que está escrevendo aqui pra gente. É um cara que está na pista todo dia, que curte. Ele merece uma explicação da gente para poder falar, para poder... Eu peguei agora o exemplo dele, mas tem muita gente. Hoje, né, a gente teve em média aqui 1.400 pessoas que gostam desse negócio. E a gente teve uma cena na Fórmula 1 que ela foi muito parecida com a nossa cena. Tava meio bagunçado, as pessoas meio que... de repente, bandeira vermelha, né? Se você perguntar para 90% dos pilotos e com quem eu falei pós-corrida, o cara fala que a primeira bandeira vermelha não deveria ter existido, né? Na Fórmula 1. Então, é isso. Tem sim que dar uma ajeitada, a gente se dá super bem com todos lá na pista, inclusive com os dirigentes, mas é isso. Eu aconselho que essas câmeras de dentro do carro sejam vistas mais e mais, para que até a gente pode fazer, né, dar aquele pinpoint, ó, eu bati nele aqui, entenda que isso foi porque ele fechou ou foi porque eu achei que não fecharia e bateu, para que a gente possa ter esse crescimento, né, porque tudo que a gente quer é nivelar. E posso dar só um palpitinho de no Fórmula 1? Eu alto, estava né? vendo a resenha de vocês de Fórmula 1, tem gente que falou, fala de Fórmula 1. Falaram eles 1 hora de Fórmula 1, mas vou dar um palpitinho de Fórmula 1, porque eu estava acompanhando o programa inteiro. Um palpitinho de Fórmula 1. Não só a primeira não tinha como existir, e eu concordo com o Reginaldo, na última poderiam ter feito de maneira diferente. A última bandeira vermelha é o seguinte. Na última bandeira vermelha é o seguinte. Toda vez que há uma largada ou uma relargada, não importa se ela é uma largada ou relargada, se há um acidente na largada e uma bandeira vermelha, aquela volta não é considerada uma volta válida. Tá? Então, ela volta para o posicionamento em que eles iriam largar, o grid de largada. Por isso que na última volta o posicionamento. Só que aí eu concordo, se puniram o Sainz, se aquela largada não existiu, não deveria ter tido punição ao Sainz. E aí é o grande erro do diretor de prova. Só para fazer o espetáculo bonitinho, todo mundo cruzar a linha, ele tem sim a prerrogativa no regulamento, e todos eles têm, de terminar a corrida após os 75%, dando pontos totais. Então ele, para não prejudicar os 2 carros da Alpine que ficaram de fora, ele podia ter falado assim, corrida encerrada com bandeira vermelha. E assim ele terminaria também preservando os 2 carros da Alpine que não tiveram a culpa, porque o salseiro é causado pelo Sainz, e ele podia dar uma punição não para aquela corrida do Sainz, mas para a próxima etapa. Então, o correto ali, todo mundo, no meu ponto de vista, era termino ali, a classificação seria assim com o Alonso em terceiro, quer dizer, a classificação como eles arrancariam para a última volta. Não existe a última volta e o Sainz está punido com 10 posições no próximo grid por ter causado um salseiro imenso, mas não naquela prova porque aquela volta não existiu. Então seria o modelo mais adequado de ter terminado a prova de Fórmula 1. Tá certo, acho que tá certo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois, fugindo do assunto. Esse lançamento do Raceville, que é do Silvio Barros, que é companheiro do Kaká em corridas de endurance, amigo pessoal. Eu queria então perguntar primeiro para o Kaká, você está envolvido no negócio? Não, eu vi que o Rubinho é embaixador, a ideia é genial. Não, e o Rubinho, e aí o Rubinho está envolvido ou não, pelo fato de ter gravado o vídeo? Tô sim. Eu fui convidado, o Kaká, na verdade, o Kaká Closet, ele tem parte do Acelerados. E ele me apresentou essa ideia muito lá atrás, é muito legal, é em Brotas, muita gente me ligou. O meu amigo Daniel, que canta lindamente, me ligou porque ele é de lá e queria saber mais. Então, eu estou envolvido sim. Tá? E vai ser uma ideia maravilhosa, né? Para quem gosta de corrida, é uma ideia maravilhosa. Corrida, ou treino, ou estar por perto. E eu moro muito longe, situações, eu moro no enfim, Rio, eu não conseguiria usar muito, É verdade. senão eu seria um Raceviller, porque, sem dúvida nenhuma, para quem mora ali em São Paulo, é um apaixonado, está próximo, pode ir usar quase como casa de campo 10, 15 vezes no ano, seria realmente maravilhoso a ideia da rapaziada toda lá. Tem muita gente competente envolvida, tomara que dê certo. No fundo, nós somos Raceville porque o Silvio abriu aquele grupo e está todo mundo, nós estamos lá. Eu não sou um Z-Matcher, mas eu sou um Raceville, eu acho que o Rubinho até Z-Matcher ele é. Eu tô mexe com volante, com não sei o que, eu tô... Olha, obrigado pela participação, Rubito. Obrigado mesmo por ter vindo aqui, por ter feito não só a nossa alegria, mas como ter colocado o teu ponto de vista de uma forma muito,
muito E aberta. vamos e esperar, nosso vamos público esperar mais adora. 12 anos Obrigado. para a gente se encostar de novo, tá? Só daqui a uns 12 anos, por favor. Valeu, Kaká, e que o Fluminense jogue um pouco mais no outro jogo de volta. Isso nós todos esperamos. Valeu. Valeu. Então, Obrigado. Rubinho, Tchau, tchau. ótimo papo. Ô, Puxa Regi, vida. mas eu adoro quando essa situação acontece, porque os pilotos em si, eles, se a resenha for, se pegar os 30 e pouquinhos pilotos de Stock Car, todos, ou quase todos, vamos falar 90% para não falar todos, têm a mesma opinião sobre uma corrida de Fórmula 1. E é por isso que cada hora mais é levado um piloto para ter a opinião dentro das reações da FIA ou da CBA. Porque você vê, quando é perguntado para o Felipe Giafone, por exemplo, como que é a situação, você vê que ele é muito mais polido na forma como ele fala, ele já entende a visão dos dirigentes e como que coloca. Então, as dificuldades de ver, mas agora a Vicar, por exemplo, junto à CBA, fizeram uma coisa, porque quando me chamaram lá, eu achei que era na salinha normal. Quando eu cheguei lá, eles estavam dentro de um caminhãozinho com muito mais câmera, eles estão tentando colocar um negócio de primeiro mundo. Então, para ter um negócio de primeiro mundo, a gente precisa, né, parar de, então é política, um ganhou, o outro perdeu. Não, não. A gente joga pelo mesmo time, gente. A gente joga por um time que a gente quer ter um automobilismo melhor. Você está pensando que falta piloto brasileiro porque é culpado uma pessoa? Não, todos somos. A gente tem que ter o fundamento, o pensamento daquilo que é, de como é. Porque como é que a gente prepara um piloto agora para chegar lá se a regra lá também é diferente? Não, a gente tem que partir da mesma regra. Então você vê, interessantíssimo o Kaká colocar a opinião dele muito bem regrada em relação à Fórmula 1, né? Porque todos os pilotos partem dessa mesma premissa. Então é muito legal. Eu acho que é demais, né? Eu não te contei antes porque eu queria que tivesse essa surpresa também, porque você tem gente que você chama, eu gosto de chamar alguns pilotos, às vezes a gente faz uma resenha meio divertida, mas hoje o papo era sério. Então vai falar, você tá chamando o Casagrande? Não, cara, eu não faria. Porque para mim, ou foi o time que falou, ou Tony, você não vem sacanear. Mas aí vai falar que vai ficar reclamando, vai ficar chorando. Eu não vou. A pessoa se sentiu injustiçada naquele momento, ela tem todo o direito da reclamação, né? Então, é normal. Se a CBA achou que aquilo tá beleza, eu não acho. Porque o toque existiu. Eu realmente toquei no 83, mas para mim, ele estava em dificuldade e ele estava caindo para trás e meu carro estava mais rápido naquele momento. Fala, Tony, então, fala. Você vai então, chamar? peraí, Regina. Pô, né? Esse tem uma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Então entra aí, Antônio. Quero ver se você vai falar sério, o povo te adora, então vamos ver. Qual é a sua pergunta? Não, a pergunta é séria. O seguinte, que não dava nem para responder, já que a gente está falando de penalidade, em relação ao Kaká, para quem não sabe, o segundo piloto que ele estava fazendo a reclamação, eu estou no telefone agora, que eu estava fazendo a reclamação. Para quem não sabe, o Tony tem uns 14 filhos, então pode ser. Tá? A reclamação era minha e eu pedi desculpa para ele porque realmente foi um toque. Eu atravessei saindo da curva e acabei dando nele. Mas, Ru, o que aconteceu? Eu acabei com a corrida dele e, por consequência, entrei direto para o box porque quebrou a minha barra de direção. Então, assim, eu me penalizei já de qualquer jeito. Tudo bem, eu tirei ele, não continuei. Se eu tivesse continuado, com certeza eu tomaria uma penalização. Então, a pergunta é, a gente tem que criar também um regulamento, por mais que eu tenha tirado ele da corrida e não ter terminado, eu pago isso numa próxima? Ou se é isso o regulamento que diz, entendeu? Que já está pago. Por quê? Porque realmente eu fiz 0 pontos, não fiz nenhum pontuei nas 2 corridas, mas realmente eu acabei com a corrida dele naquela hora ali, entendeu? Eu acho que mais do que a gente não vai acertar no momento em que a gente faz uma crítica para os nossos filhos da forma como é o que não é. Mas o que eu sempre falo para você e falo para todo mundo,
é importante, e o Kaká também falou, é importante a gente saber o que pode e o que não pode. Porque se tudo pode, então tudo pode. Mas alguma hora isso pode e alguma hora não pode? Esse é o grande erro da gente se você olhar o meu que acidente se aqui, perder. não tem na câmera. A gente estava saindo da curva, meu carro atravessou e deu aquela chicoteada. Tipo, a gente não estava nem disputando posição, você entendeu? Foi um negócio assim, de novo, foi um erro meu. Mas tanto que eu mandei, antes da corrida acabar, eu já tinha mandado uma mensagem para ele. Eu não sabia se tinha tido um toque atrás, que não teve. Depois eu acabei vendo, me mandaram o drone. Mas essa coisa, paga na próxima, paga com uma multa, eu não sei. Isso aí é uma coisa que realmente eu acho que tem que ser discutido, porque hoje eu estava desse lado aqui. Amanhã eu posso estar eu na posição do Kaká, eu teria uma outra opinião, né, Regi? Então, assim, é aquela história do regulamento que é o que você falou, Rua. A gente sempre pede, né? Eu vejo aí os nossos exemplos que a gente vem. Para falar a verdade, vocês já deviam estar falando, eu não peguei a live inteira, porque eu estava cuidando da creche aqui, mas até a FIA, nessas horas, eles estão com problema de comissários, essa decisão tal. Então, o que a gente pede sempre é clareza, né? Precisa ter a clareza e para não ficar, porque é o Rubens que não penalizou, porque é o Tony, porque se fosse outro, que eu não acho que é verdade. Agora, aproveitando a sua presença aqui, fala uma coisa para nós. Nos Estados Unidos, quando você corre na Fórmula Indy, existe essa clareza? Eu não tô falando para criticar, eu quero saber, existe? Eu corri um ano lá e, assim, eu tomei uma burdoada do Franchitti num dia lá que eles não viram, mas, assim, não viu. Nos Estados Unidos é meio isso também, né? Não viu, tá tudo certo. A diferença é o seguinte, aqui a gente é uma liga, né? Então tudo se resolve dentro da liga. Não tem a CBA que aí vai para o STF, STJ, sei lá como é que chama os negócios aí, entendeu? Assim, eles têm exatamente... A Stock hoje melhorou demais. Quando você entra na sala dos comissários hoje, você estava falando agora há pouco. A gente tem todas as câmeras, a gente tem 2 comissários, que é o Paps e o Arjen Luyendijk, que vão para todas as corridas, não tem essa coisa de alternativa. Só que é o seguinte, está no regulamento, é o que está no regulamento. E não tem chororô, entendeu, Ru? Aconteceu, está lá. E a decisão dos comissários é acatada a decisão dos comissários. Eu dou um exemplo. Na IMSA, Regi, vocês ouviram aí, o Hélio ganhou a Daytona, mas a Meyer Shank foi penalizada. Eles não tiraram a vitória, que é o troféu e o relógio dos pilotos, mas tiraram todos os pontos, $50 mil de multa, e ainda, eu não sei se mandaram o engenheiro embora ou suspenderam o cara. Então, assim, aí eu já vou mais longe. Hã? Ficou com o Daytona. O relógio ficou? Não? Entendeu? Mas assim, eu não vou falar que aqui é perfeito, que os Estados Unidos é melhor que o Brasil, mas aqui o que eu vejo menos é o seguinte: a decisão foi tomada, a decisão foi acatada. E também tem pênaltis mais severos. Vamos usar um exemplo, aí eu vou um pouquinho mais longe. Aconteceu esse fim de semana pela decisão de um carro lá na Stock Car por por altura, né? O carro do Guy estava aqui, não é culpa do Guy, pelo amor de Deus, estava 12 milímetros mais baixo. Quer dizer, 12 milímetros não é um erro desse tamanho, é um erro gigante. Isso na NASCAR, na Indy, o cara que é o responsável pelo carro vai ser suspenso alguns números de corrida. Aquele engenheiro não vai poder vir nas 3 próximas corridas. Não quer dizer que ele não pode trabalhar na equipe, mas ele não vai vir para a pista. Então, esse tipo de coisa que a gente poderia também, assim, a CBA, o Fabinho Greco, que está aí cada vez mais envolvido, em tentar resolver, né, de criar algumas cláusulas para que isso não aconteça também, principalmente uma categoria como a Stock Car, que, querendo ou não, é muito perto as coisas. 12 milímetros era muita coisa. Não, eu tô cansado mesmo, mano. Ô, Tony, que curioso, que voo que você pega para sair ontem de Goiânia e já está em Indianápolis hoje, que você não está em Miami. Não. Ele foi fiz Goiânia, São Paulo, Goiânia, Congonhas, peguei um carro, cheguei em Congonhas 5h30, peguei um carro, fui para Guarulhos, peguei 9h30, fui para Nova York, desci 6 da manhã, fiquei em Nova York até às 11, peguei o voo às 11, cheguei em casa 1h30 da tarde. Caramba! 5h20 lá
nos Estados Não, Unidos tá aí, agora ó, e as crianças já devem 5h30, estar sobe dormindo. para tomar banho, 6h15 tá na cama. Ó, o pai do nosso companheiro Kodair perguntou para você o que você Não, acha do meu novo eu vou falar uma haircut. coisa, Fala Koda. para ele. Eu falei que eu gostei porque eu corto. Agora, quando a mulher fala, a minha mulher chegou pro Rubens e falou: você ficou muito melhor com esse cabelo. Eu acho o seguinte, tudo bem que a minha mulher, eu acho ela gata, ela é minha, vocês não precisam achar porcaria nenhuma. Mas, quando a mulher fala, acho que devia ouvir, né, Regi? É. Já contei, foi um erro. Eu cheguei em casa, eu passo a máquina de vez em quando, tal, só que quando eu vi, cara, a máquina era muito menor. E aí Gente, ficou o cabelo do Playmobil. Playmobil. mandei pro Tony. Eu fiz um negócio, ele me mandou uma fotinho de um Playmobil. Tava... Bom, Deixa eu dar um abraço aqui no João Eu Bosco, que entrou agora. O João, acho que está acostumado com o horário das 6. Hoje a gente começou mais cedo, começou às 5. E o Tiago Camilo pintou aqui também. Tiago, se você estiver ainda aí, eu queria só dizer que no começo a gente falou da corrida emocionante que você fez, grande vitória, uma vitória merecida, e em homenagem, inclusive, ao seu tio que faleceu 2 semanas atrás. É isso. A gente dedica esse finalzinho ao Thiago por toda a situação. Eu estava lá do lado dele, pude ver. Esse tio dele era uma coisa assim, um cara que todo mundo gostava. Então foi realmente uma dor no coração perder esse amigo. Nós temos muitos amigos em comum. Então é assim. Eu chamei o Thiago aqui para falar, mas ele ou não conseguiu ou não. Ele está meio sem voz também, né? Então de qualquer forma a gente encerra. Eu tô aqui porque deve quando o Tony ele pede desculpa para todo mundo, mas quando ele me jogou para fora no desafio das estrelas no primeiro, ele nem desculpa. Ele é muito mais humilde que os outros. tentando ajudar o cara, mas deixa pra lá. Um beijo pra vocês. Valeu. Tchau. Um beijão, gente. Beijo aí beijo pra creche. Deixa comigo, Thiago. Isso, né, Rubinho? É isso. É isso. A gente falou foi para quem quer dar um pouco de risada, que não assistiu, vai lá no YouTube, puxa o Flow. Foi eu, o Tony, o Massa. Eu vi. O Tony eu não vi bebe, uma parte. naquele dia. Coisas divertidíssimas. Enfim, muito, muito divertido. Eu espero ter cumprido com a palavra daquilo que eu falei para vocês de Fórmula 1, mas eu também precisava trazer à tona tudo isso que acontece com a gente no mundo do automobilismo. Então, todo mundo tem voz ativa aqui, pode falar, inclusive qualquer pessoa aqui que quisesse, né, qualquer pessoa do automobilismo, como a gente tem que trazer mais pilotos e mais coisas, porque fica divertido e foi gostoso poder ouvir meu filho, poder ver o Kaká, poder ver o Tony. Legal, gente. E é isso. Valeu, Rubinho. Valeu, pessoal que acompanhou a gente. Valeu, Tiago Camilo, se você ainda estiver aí, parabéns pela vitória. Você fez todo mundo se emocionar. E vamos para a próxima. Vamos lá agora. A Fórmula 1 tem um sossego aí pela frente. Volta só daqui a 4 semanas. Corrida do Azerbaijão. Você pergunta por que 4 semanas? É porque no intervalo das duas deveria haver China, e por causa das leis da Covid lá não vai haver de novo, mas nós teremos Stock Car em Interlagos dia 23, né, Rubinho? Tá bom. 23. Então é isso, gente. Um abraço para todos. Um beijão para todos Valeu. vocês. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Valeu.